Todas as refeições, todas, elas são importantes. Mas o café da manhã é fundamental e indispensável à boa saúde. Assim que acordamos, necessitamos reabastecer o organismo, repor as energias para retomar as atividades e iniciar um dia ativo, um dia produtivo. Hoje a gente conversa sobre isso, a importância do café da manhã, com a nossa nutricionista Fabiana Cortes. Bom dia, Fabiana Cortes. Bom dia, Patrick. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, Bem, graças a Deus. Café da manhã é ou não é a mais importante refeição? É, sim, uma refeição bem importante porque é a primeira, Eu não né? senti muita firmeza na Não, tua é fala. porque É ou não é? eu não acredito nessa coisa da refeição mais importante. Eu acredito mais na O flexibilidade. que é a flexibilidade na alimentação? É aquilo que está mais adequado à sua rotina, ao teu dia a dia, a forma como você desperta. Muitas pessoas acordam sem fome pela manhã, mas o café da manhã é sim uma refeição importante, mas na prática a gente considera mais a flexibilidade. A gente já conversou sobre isso. Você, por exemplo, é uma pessoa que não é muito adepta do café Não, da manhã, né? não, de fato não. A minha Então, principal refeição é meio-dia, né? então o que acontece é que o café da manhã é sim uma refeição importante, mas a gente precisa primeiro respeitar a individualidade. Que no caso a minha, por exemplo, A a sua principal é a partir do não meio-dia. é, exato. Mas tem pessoas que precisam, como você falou na introdução, dessa energia. Precisam ter essa energia porque ao longo do dia vai se sentindo estafado, vai se sentindo fraco, com dor de cabeça mesmo, né? De sintomas de hipoglicemia por falta de se alimentar. Eu Então, confesso que às vezes antes da refeição do meio-dia eu tenho dor de cabeça. acredito que lá pelas 11 horas você já está bem. Por aí. 10 e pouco, 11 horas, Aham. já dá uma leve dor de cabeça. Então, considerando que o café da manhã é sim uma refeição importante, porque ela confere aquela energia para você começar o dia, né? Então, para as crianças que vão para a escola, que precisam utilizar mais aí o cérebro, precisam dessa energia, é sim uma refeição bem importante. A gente precisa pontuar algumas coisas que não podem faltar nesse café da manhã. Existe um horário ideal para uma refeição? Do café da manhã, você Ou fala? outra, qualquer uma outra? Não existe um ideal. E no Não. café da manhã, tem um horário? No café da manhã, assim que a pessoa acorda, né, ali uns 30 minutos depois, eu creio que seja um tempo ideal. O pão ainda é, na população brasileira, principalmente na população mais humilde, né? O principal alimento, às vezes, até do dia todo, né? Uhum. E no café da manhã, o que a senhora nos dá como um café da manhã ideal? O café da manhã ideal, eu acredito que ele precisa ter esse costume nosso do café, por exemplo, né? A cafeína é uma substância importante para a questão de despertar, um termogênico, um energético importante. Então, eu acredito que o café com leite, o leite é uma excelente fonte de proteína e de cálcio, também deve estar presente nesse café da manhã. Aquelas pessoas que não gostam de café, muitas vezes optam só por tomar o leite. O pão é uma tradição, a gente não pode negar. O que eu acredito que não pode faltar dentro desse pão, pelo menos, seria um ovo. Então, o ovo é um alimento assim que eu considero indispensável para ser colocado no café da manhã, além do café. Depois que eu ouvi que a senhora disse uma vez sobre a importância da ingestão do ovo, seja ele cozido ou frito, né? Depende do gosto de cada um. Eu passei a perguntar das pessoas mais próximas a mim. Se tinha o costume de ingerir. Porque para mim não tinham, né? Ah, Primeiro quem disse que sim, minha mulher. E ela disse, mas você não vê, não. Eu cozinho ovo, como ovo, gosto muito do ovo. Eu fui perguntando de outras pessoas e olha, todas as que eu perguntei excelente. colocaram o ovo como É uma parte. excelente fonte de proteína para a gente começar o dia. Então, você imagina que o ovo, a única vitamina, digamos assim, que ela não tem seria a vitamina C, que a gente pode perfeitamente complementar nesse café da manhã,
com um suco de laranja, o famoso suco de laranja no café da manhã, ou um suco de limão também, ou mesmo uma fruta inteira, que confesso que a minha preferência seria colocar a fruta na forma inteira. A laranja, por exemplo, comer a laranja sem fazer o suco. Isso, já exato. O limão não dá O limão não dá, o limão tem que fazer o suco mesmo. Então, e uma outra opção também que as pessoas utilizam muito, né, que caiu nas graças de todo mundo, seria o suco verde. Mas por que o suco verde? Porque é detoxificante. Não, é por conta da quantidade de nutrientes que você consegue colocar na preparação deles, né? Que torna esse alimento, essa preparação muito interessante para você começar o dia também. Quais são os ingredientes do suco verde? Geralmente, a base do suco verde é o limão, que aí a gente já tem um excelente aporte de vitamina C, a couve, né, que aqui na nossa região é excelente, porque temos produção à vontade, que também é rica em ferro, em cálcio. Geralmente vai uma fruta que a gente pode estar alternando entre o abacaxi, a melancia ou a maçã. No caso, a opção que eu gosto muito é a maçã, que a maçã também tem uma série de nutrientes bem benéficos para a nossa saúde. E muita gente coloca gengibre, que também trabalha muito bem nesse reforço da nossa imunidade e fibras, né? Então, seria uma combinação bem interessante para começar o dia. Tem nada para substituir o gengibre, não, que tá caro o gengibre. Tá. Né? Tá muito caro o gengibre. Olha, não colocar, é opcional, não necessariamente. A gente pode colocar o hortelã também. O hortelã acho que seria uma boa sugestão. É excelente para digestão, então você já começa o dia, eu acredito que bem nutrido. Comer aquela famosa, escrever aqui, farofa de gabá, mas acho que é jabá, farofa, né? De jabá, né? Aquela famosa farofa de jabá no café da manhã, para muitos é indispensável, mas tem algum problema, a senhora aconselha ou não? Então, o jabá, pela forma como ele é preparado, né, aquela carne seca, que ela vai ali na preparação dela, naquela secagem, uma quantidade muito grande de sal. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. E vai a farinha, que é uma fonte de carboidrato, porém, uma fonte de carboidrato que a gente chama vazia, porque ela não tem muitos nutrientes. Então, que tal se a gente trocasse essa farofa de jabá pela pupunha, que tem mais fibras, que é uma boa fonte de carboidrato e de gordura também, e tem excelentes vitaminas, tudo que é da cor amarela tem vitamina A, que faz muito bem para a visão, enfim, antioxidante, uma série de outras combinações aí que a gente tem uma riqueza enorme. Então, o tucumã, a pupunha, seria melhor do que essa farofa de jabá. Cuscuz ou tapioca, ou os dois, ou nenhum dos dois? São opções, né? A tapioca, o cuscuz. O cuscuz tem um pouco mais de fibra do que a tapioca. A tapioca também a gente cai nessa da mesma história da farinha, do carboidrato vazio. Então, por exemplo, paciente que tem diabetes, não recomendo tapioca, porque faz a sua insulina aumentar. A gente começou falando do café ideal, né? Mas ele tem que ser solúvel ou desse tradicional? O solúvel, ele passa por um processo químico, né? Para poder ele dissolver daquele jeito, então ele passa por um processo químico para ser... não precisa coar. Então, imagina que ali existe uma química para poder fazer ele ter essa facilidade. Ter cuidado. Tem que ter um pouquinho de cuidado, sim, no café solúvel. Eu recomendo o café normal, né? Quem tem a oportunidade ainda de comprar o grão e moer, esse seria o perfeito. Mas se você não tem aquele cafezinho passado, acho que é o mais valoroso de todos. No coador tradicional de pano, que a gente quase não vê mais, ou naquele... Exatamente. Naquele que eu esqueci o nome agora, mas é de papel. De papel, né? Tanto faz, aí é gosto de cada um.
Tem Eu gente que prefiro. gosta mais do pano. Eu também Prefiro do pano. Fica aquela marca dele toda pretinha lá, mas pra mim não tá sujo. Pra mim tá bom demais. É aquilo que dá o sabor. Aquele que dá o sabor, é. E o leite, hein, nutricionista Fabiana Cortes? Tem que ser integral? Tem que ser desnatado? Em pó Sim. ou líquido? Muito boa essa pergunta. O leite integral, então vamos fazer a diferença entre os leites, né? Que muita gente não consegue entender. Leite integral quer dizer o quê? Ele é o leite na forma mais natural possível. Então, ele tem ali todas as substâncias, o açúcar do leite, que é a lactose, tem a gordura do leite toda ali presente nele. Então, esse é o leite integral. Esse leite integral, ele é o mais indicado se a gente for colocar pessoas que precisam ganhar peso, para as crianças, porque tem os nutrientes na forma total dele. Então, o leite integral seria o ideal. Paciente que já tem algum problema de dislipidemias, diabetes... Dislipidemias, o que seria? Colesterol alto, Colesterol triglicerídeo, que tem problemas cardíacos, Muita né? gente tem, né? Alguns entupimentos de artérias e tudo. Então, a gente reduz a gordura dessa dieta. Então, a gente precisa colocar um desnatado ou um semidesnatado. Em pó ou líquido. Qual a diferença do em pó e do líquido? O pó, ele passa por um processo de liofilização, onde é retirada toda a água dele e ele vira um pó. E aí, quando você adiciona a água, ele volta a ser leite. Então, não faz diferença. É questão de gosto mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar também que, às vezes, você abre uma caixa de leite, ela vai estragar em 3 dias. Será que você vai conseguir consumir esse leite em 3 dias para justificar uma caixa de leite líquido? Ou será que não é melhor a gente fazer uso do em pó porque ele tem uma validade maior? Então, não, nutricionalmente falando, a gente não tem diferenças. Mas é interessante o que a senhora colocou sobre o leite em pó, que na hora da produção dele ele era líquido e foi retirado, tudo aquilo para ele virar pó. Isso. E volta a ser líquido quando a pessoa adiciona, né? Exato. Algo por lá. E, ao mesmo tempo, a validade do leite líquido. 3 dias. Tem gente que compra lá aquela caixinha, né? Do desnatado ou não. Eu estou comprando desnatado, mas fica lá uma semana aberto na geladeira. Então tem que mesmo tomar na geladeira, muito cuidado, não tá... mesmo na geladeira. Mesmo na geladeira, porque o leite, ele deteriora muito fácil. A partir do momento em que você abre, quando você abre ali aquela caixa, você já tem a ação de micro-organismos que estão em contato com o ar e que vão fazer esse leite se deteriorar. Então, o ideal é que você consuma em até 3 dias uma caixa de leite líquido. Pois é, mas aí quando a gente abre, a gente coloca e tem a tampinha, fecha de novo. Não tem nada a ver. A partir do momento que você abriu, você já acabou com o isolamento. Por que na prateleira ele dura mais? Porque na fábrica ele é feito um processo onde é retirado todo o ar de dentro daquela caixa. Então, ele não tem contato com micro-organismos. Agora, a partir do momento que você abre a caixa, que você expôs isso ao ar, ele já está sob esse contato. Então, ele vai estragar em 3 dias. Muito importante isso que a nutricionista Fabiana Cortes está colocando para a gente. Na geladeira da gente, queria que um dia a senhora pudesse dar uma ideia numa próxima conversa sobre a geladeira que a gente guarda. Não, bota na geladeira que tá beleza. Será que tá beleza? O prazo de validade daquilo que a gente conserva em geladeira e em congelador é muito importante. A gente em congelador? Até no congelador. Mas não tá congelado ali? Tá congelado, mas não vai ficar a vida inteira congelado. Tem um prazo também, porque o alimento sob a ação do frio durante muito tempo, ele também vai perder as propriedades nutricionais. A gente precisa tomar cuidado com isso também. Gostaria de te dar um desafio para ser na próxima vez. Com certeza, então falar tá combinado. Sobre, porque, olha, tem gente que guarda alimentos em freezer, aquele freezer horizontal, não é o vertical, e tem freezer vertical, mas mais para bebida, né? As pessoas guardam naquele horizontal lá. Eu sou um. Eu vejo uma promoção, por exemplo, digo, vou comprar uns 3, 4 frangos, aí passam meses ali, proteína já era.
dependendo da as situação. as propriedades nutricionais dele podem ser perdidas, sim. O ideal é que ele fique conservado em freezer ou congelado no máximo 6 meses. Como é que é o teu café da manhã? O meu café, só café preto. Só o café, não tem mais nada? Só o café. Eu sou do teu time também. Eu faço jejum até a hora do almoço. Eu não costumo mais tomar café. A não ser que seja alguma situação muito especial, assim, mas dificilmente eu faço essa refeição. Eu também já prefiro pular pro almoço, que nem você. Exato. E à tarde eu não como nada, geralmente, e só vou jantar, e uma janta muito leve. E acabo passando a noite assim, mas confesso que sinto dores de cabeça. Então aí você precisa readequar esse seu horário, porque provavelmente isso são sintomas de hipoglicemia por conta do longo tempo que você fica sem comer. Então, assim, se você faz uma janta leve, que horas é esse jantar? A gente Mais ou menos precisa avaliar. 19h30, 20 horas. Então, 19h30 e aí vamos colocar 20 para a gente arredondar e digamos que você vai só meio-dia. Sim. Então, você está 8... Entre meio-dia e 13 horas. Vai ficar 16 horas em jejum. 16 a 17 horas em jejum. Talvez seja um tempo muito longo para o teu organismo ficar. E a gente precisa avaliar qual é a última refeição. O que acontece? A nossa última refeição, ela geralmente faz um estoque de glicogênio hepático. E a gente se utiliza desse glicogênio hepático como fonte de energia no tempo em que você está sem se alimentar, no tempo não alimentado do jejum. Será que esse glicogênio está sendo depletado até as 13 horas? E aí, por conta disso, você começa a sentir já essa dor de cabeça, essa fraqueza? Talvez precise abreviar um pouco esse jejum. Não é todo dia, são só 7 vezes na semana. Só. Eu espero que você que está ouvindo a gente, ou vendo pelo live do d24am.com, ou tenha se identificado comigo, já sabe que é a maneira errada que eu estou fazendo, né? Mas se você quiser ter um contato mais direto com a nutricionista, ela está nas redes sociais, no fabianacortez.nutricoach e no 984237781. 984-237781. Muito obrigado. Muito obrigada. Até semana que vem, então a gente fala sobre conservação eu acho de que alimentos na geladeira. A maneira correta de armazenar e o prazo de validade, que a gente imaginava que o gelo, deixa lá o tempo que for, que está tudo bem. Vamos falar bem também assim, né? sobre como organizar essa geladeira, acho que é bem importante. Já estou até com vergonha de trazer a foto lá da de casa para a senhora ver. Obrigado, viu? Obrigada, Tete.